Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria podermos estarmos aqui neste momento. Retornamos, né, queridos, aos vídeos. Fiquei um tempinho sem gravar, gravei apenas 2 vídeos e retornei. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar aqui neste momento, porque esse período me serviu assim de experiência e também me trouxe essa reflexão a respeito. E eu quero falar com você hoje sobre começar e terminar aquilo que nós começamos. Amém? Queridos, como eu estava dizendo, eu fiquei um tempo, né, sem gravar. E às vezes parece que foi uma brincadeira, uma coisa porque eu quis assim, eu decidi assim. E às vezes sim, às vezes não. Mas esse período que eu fiquei, esses últimos dias Deus tem falado comigo. E eu ouvi uma palavra, e essa palavra falou muito comigo, mexeu muito comigo. E essa palavra foi o seguinte: o Senhor dizia assim: termine o que você começou. Termine o que você começou. E eu fiquei assim, eu ouvi essa palavra e eu parei para pensar. E eu pensei em muitas coisas, inclusive eu pensei sobre esse canal. E eu me lembrei, né, que eu estava sem gravar já há muito tempo. Eu acho que uns 4 meses por aí sem gravar. E a intenção não era essa. Quando eu iniciei a gravar, a intenção não era essa. A intenção era gravar praticamente todos os dias. Só que assim, o tempo passou e acabou que eu fui procrastinando nessa questão de gravar vídeos, né? E eu parei para pensar, eu fiquei assim pensando, analisando, né? Depois que eu ouvi tudo isso, eu parei para pensar assim. Eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que falou comigo no meu coração, que não é sobre mim, é sobre Deus. Só que exige de mim um compromisso com Ele, para que isso venha acontecer, para que venha se cumprir em nossas vidas e na vida das outras pessoas que o Senhor quer alcançar com o conteúdo que Ele nos entregar. Então eu me senti assim, eu fiquei bem constrangida mesmo diante de Deus. E o Senhor, Ele começou a falar para que eu pudesse terminar aquilo que eu comecei. Porque se tem uma coisa que nos impede de ver o resultado de muitas coisas, é começar e não terminar. De fato, isso é uma realidade, irmão. Se nós começarmos algo e não terminarmos, nunca vamos ver o resultado, nunca saberemos o resultado daquilo que nós iniciamos. E se tem uma coisa que nós devemos colocar na nossa mente se foi Deus que nos entregou um projeto, se foi Deus que nos deu algo para poder fazer, nós temos que entender isso. Vai ser algo extraordinário, vai ser algo grande, talvez algo até além do que nós imaginamos. E às vezes a gente não para pensar sobre esse assunto. A gente pensa sobre nós, no nosso momento, na nossa correria, na nossa ocupação, ou até mesmo quando não estamos fazendo nada e queremos simplesmente continuar assim. Só que nós devemos entender uma coisa: se Deus nos confiou algo, nós precisamos multiplicar. É como a palavra dos talentos. Nós precisamos multiplicar esses talentos. Porque se nós não multiplicarmos e nós enterrarmos aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu, nós estamos negligenciando. E de fato nós não vamos ter resultado nenhum. E as pessoas que precisariam ouvir aquele conteúdo que Deus nos entregou vão ficar sem isso. E se Deus não intervir, é perigoso essas pessoas perecerem por conta da gente, né? Isso não é bom. Isso nunca foi bom, isso nunca será bom. Então Deus me deu essa palavra
para que nós possamos terminar aquilo que nós começamos. E nós vamos ver na história bíblica sobre alguns exemplos, né, queridos, de pessoas que começaram e não terminaram, de pessoas que começaram e terminaram, e de fato nós vimos o resultado como foi esplendoroso, como foi extraordinário, como foi lindo, como foi poderoso. E uma história que me chama muita atenção, queridos, é a história de Ruth e Orfa, né? Duas moabitas. E você vai ver que Noemi com seu marido e os seus filhos vão para Moabe. Eles estavam fugindo da fome que estava acontecendo ali na sua terra. E aí eles vão para lá, e lá os filhos se casam com essas duas moabitas. E o tempo passa, o esposo de Noemi falece, os 2 filhos também, e vão ficar 3 viúvas dentro de casa. E quando Noemi passa um tempo, Noemi vai saber que a sua terra estava prosperando e ela decide retornar. E ela disse para as meninas, né, para as 2 noras, para que elas pudessem retornar para a sua casa, para a sua família, para o seu povo e para os seus deuses. Só que nós entendemos uma coisa que elas vão insistir para querer seguir com Noemi, só que Noemi insiste em dizer que não, que ela a partir dali não tinha nada a oferecer. E tudo bem, Orfa achou por bem retornar, já que Noemi realmente não tinha nada para oferecer naquele momento. Então, só que a palavra do Senhor fala que Ruth, ela persiste em querer seguir a Noemi. Então, o que nós entendemos com isso? Ruth, ela aprendeu tudo que ela precisava aprender enquanto estava na companhia de Noemi. Então, aquele período que ela passou ali porque o propósito maior de Deus para Ruth não era naquele período em Moabe, mas era lá mais à frente, quando ela saísse da sua terra, quando ela decidisse abandonar tudo, deixar tudo para trás para poder seguir a Noemi, decidida a seguir Noemi e também assim ser o seu povo, servir o seu Deus, e é isso que Ruth vai escolher. E quando Orfa decide retornar, ali acabou tudo a história dela. Você observa que ali terminou a história de Orfa, porque ela optou por voltar, por ficar, por parar, por não prosseguir caminho com a sogra. E ali você vai ver que a narrativa bíblica termina ali para a vida de Orfa. Mas a narrativa bíblica ela vai dar continuidade na história de Ruth. Por que isso? Porque Ruth decidiu dar prosseguimento nessa história quando ela decidiu seguir a sua sogra. E é sobre isso que Deus está falando conosco neste momento. Certo, querido? Então, depende de mim, depende de você. O que nós escolhemos? Escolhemos o quê? Seguir, dar prosseguimento, dar continuidade à história? Ou nós vamos decidir estacionar, parar, deixar por ali mesmo aquilo que não é o tempo de nós deixarmos? Certo? Existe um propósito de Deus para cada tempo em nossa vida. E se o tempo de gravar vídeos, de gravar a palavra do Senhor é agora, eu preciso exercer. Eu preciso fazer funcionar aquilo que Deus me confiou. Certo? Porque não é sobre mim, é sobre a obra do Senhor. Sobre para cumprir a sua palavra, sobre as pessoas, sobre mim. Entende, querido? Então é isso que Deus requer de nós. Eu não sei o que está acontecendo com você, não sei o que você deixou no meio do caminho, eu não sei o que você parou de fazer, algo extraordinário que Deus confiou a você. O que eu sei é que o Senhor está falando conosco neste momento. Volte a fazer, né? Há um louvor que fala sobre Pedro, porque Pedro ele já tinha tentado pescar a noite inteira e não tinha apanhado nenhum peixe. Mas o Senhor disse para ele, olha, lance a rede ao mar alto. Volte a lançar a rede. Volte a lançar a rede. Ele diz assim, sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. E ele voltou a lançar. Então, Pedro só teve o resultado porque ele tentou novamente. Se nós não tentarmos, se nós não queremos fazer, nós não vamos ter resultado nenhum. Vamos ficar sem história, vamos ficar sem resultado, vamos ficar
Frustrados por quê? Porque nós ficamos de fato frustrados quando nós não fazemos aquilo que Deus confia a nós. Certo, querido? Então, esse é o tempo que o Senhor está nos dizendo. Volte a dar resultados, volte a fazer, volte a prosperar, volte a frutificar, volte. Entende, meus irmãos? Eu sei que você que vai ouvir essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai permitir você ver. Porque Deus está falando com você sobre alguma coisa que você precisa retornar, que você precisa dar resultados para Ele. Talvez essa insegurança, esse medo, essa tristeza que tu tá sentindo aí, é justamente por conta disso, porque você não tá dando resultado naquilo que Deus quer. Muitas das vezes que nós procuramos seguir outros caminhos que Deus não preparou para nós. Nós procuramos ir para outras rotas na qual Deus não preparou para nós e ficamos totalmente inseguros, insatisfeitos, infelizes. Por quê? Porque nós não estamos na rota que Deus preparou para nós. Estamos entendendo? Estamos entendendo? E de fato, meus irmãos, não tem como nós estarmos satisfeitos com algo que Deus não preparou. Tá entendendo, querido? Então é isso. Pare para observar, pare para pensar. Quem sabe tudo que está acontecendo com você não é porque você mudou de rota? Então, se você mudou de rota, está no momento de você retornar. E Deus está dizendo, retorne e pegue da forma que eu te confiei. Tá entendendo, queridos? Tá entendendo? Então é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Uma rota original. Não adianta nós queremos seguir outro caminho. Não adianta. Nós precisamos funcionar no plano original de Deus. Amém, querido?